Olá, pessoal. Eu trouxe aqui mais uma questãozinha, tá? De estequiometria, passando a parte onde a gente viu questões relacionadas à mesma unidade. Agora a gente vai ver questões relacionadas a unidades diferentes. Então, é o seguinte, a gente vai interpretar a questão direitinho e tentar entender o que é que tá pedindo. Quantas moléculas de gás oxigênio? Quantas moléculas de quê? Gás oxigênio. Eu vou localizar o gás oxigênio lá na minha reação. Tá aqui o gás oxigênio, certo? O que é que eu vou fazer agora? Se eu tô perguntando quantas, é porque o quê? Eu não sei. Então, embaixo do oxigênio, eu vou colocar um X. Qual a minha unidade que ele está trabalhando? Moléculas. Pessoal, se eu falo de moléculas, a gente tem que lembrar que a molécula é 6 vezes 10 a 23, tá? No material que eu envio para vocês, tem que é 6,02 vezes 10 a 23, tá? Mesma coisa, só porque em alguns livros contam maiores casas decimais e outros contam números mais inteiros. No momento pra gente, o que eu quero é que vocês aprendam a calcular. O número, no momento, não vai importar, tá? Mas a gente, como tá trabalhando, é 6 vezes 10 a 23. Então, se eu não sei, embaixo do elemento eu vou colocar o X. De oxigênio são consumidos na combustão de 5 mol de álcool etílico, que é a mesma coisa de etanol. Cadê o álcool etílico? Tá bem aqui. Qual o valor que ele diz que o álcool etílico vai ter? 5 mols. Então, embaixo do álcool etílico, eu coloco o seu valor. 5 mol, tá? A minha relação vai ser o quê? Álcool etílico para oxigênio. Já tá balanceadazinha, tá? Que é para o vídeo ser mais curtinho, a gente já balanceia, a gente também já viu isso nas aulas passadas. Então, pronto. A minha linha é a linha que a questão tá me informando. A minha linha de baixo é os valores reais que eu tenho. Como assim? O álcool etílico, ele tá falando em mols, né? Ele tá querendo saber, em 5 mols, eu vou ter quantos de oxigênio. Só que é o seguinte, quanto de verdade na minha reação eu tenho de mols? Mols é a mesma coisa do que do coeficiente. E o coeficiente que a gente utilizou aqui foi 1. Então, ou seja, 1 mol, certo? Vamos lá para o outro lado. Qual é a minha unidade que eu vou utilizar? Moléculas. Então, vamos lá. Quanto é que vale a molécula? Se é molécula, aqui eu falei mol, aqui eu coloquei mol. Aqui é molécula, então aqui também vai ser molécula. Ou seja, já vem na minha cabeça, se vem molécula, já vem 6 vezes 10 a 23. Essa minha segunda linha, pessoal, é o meu valor que eu já sei, tá? Eu saberia desse valor aqui, independente de eu precisar saber isso. Essa daqui é o que a questão quer saber. Isso daqui é o que eu já sei de verdade. Só que é o seguinte, eu sempre vou multiplicar a molécula pelo quem? Pelo meu valor do meu coeficiente. Então, aqui, vezes 3. Pronto, eu montei minha regra de 3. Agora é só, ó. Vamos lá, vai ficar o que aqui? 1 vezes x, 1x, né? Igual a 5 vezes 3 vezes 6. 5 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu multiplico logo os números, depois eu vou trabalhar com o meu exponencial, certo? Então, x vai ser igual a 5 vezes 3 dá o quê? 15. 15 vezes 6. 15 vezes 6. 5 vezes 6, 30. 1 vezes 6, 6. 6 mais 3, 90. Vai dar 90. Fiz a multiplicação. E eu repito isso daqui, tá? Vezes 10 a 23. Só que é o seguinte, a gente já usa a base 10 para que seu número menor do que 10. Então, ó, 90 é maior. Eu posso dizer que isso daqui, ou esse, ou eu vou usar o 9. Se eu uso o 9, eu levei o exponencial lá para cima. Vezes 10 a 24. É assim que a gente faz relação, pessoal, com unidade diferente, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa numa outra questão. Vamos lá, pessoal, elaborei aqui para vocês uma outra questão. De novo,
Tô trabalhando com moléculas porque eu vi que vocês estão com maior dificuldade mesmo em moléculas, tá? Quantas moléculas de etanol? Álcool etílico, etanol, a mesma coisa. C2H6O. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar ele lá na minha equação. Cadê ele? Tá aqui. Embaixo dele eu vou colocar o quê, pessoal? X, né? E aí eu continuo lendo. Só que qual a unidade que a gente tá trabalhando? Moléculas. Não é? Que ao sofrer combustão completa com gás oxigênio suficiente, fornece uma massa de água igual a 162 gramas. Vamos lá. Ele está dizendo, quer saber quanto de etílico quando eu tenho 162 gramas de quem? De água. Eu vou localizar a água. A água está bem aqui. Quanto é que eu tenho de água? 162 gramas. A minha unidade é essa, molécula e grama. Então, vamos lá. Quem é que eu vou colocar aqui embaixo? O valor em molécula. Então, vamos lá. Se eu lembro que é molécula, então é 6 vezes 10 a 23. E eu multiplico ele vezes o coeficiente. Qual é o nosso coeficiente aqui? 1. Montamos lá. O outro lado, se a minha relação é grama, né? Eu vou tirar a quantidade de grama de quem? Da água. Como é que eu faço isso? Calculando a massa molar. Então, vamos lá. Em H2O, né? H2O. Quanto é que vale o hidrogênio? Vale 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1 vezes. Eu tenho... Deixa eu riscar aqui para... 1 vezes. Eu tenho quantas moléculas de hidrogênio? 2. 1 vezes 2, 2. Qual é o próximo elemento? O oxigênio. Quanto é que vale o oxigênio? 16. 16 vezes o quê? 16 vezes 1, 16. Somando os dois, vai ficar o quê? 18. Então, a gente já fez massa molar, pessoal, nas questões anteriores. Então, a água vale 18. Aqui não é gramas, o mesmo resultado aqui embaixo é em gramas, 18 gramas. Só que é o seguinte, essa primeira linha é o que diz a questão. Essa segunda linha de baixo, eu tenho que lembrar que eu vou sempre multiplicar o meu coeficiente com a unidade que eu estou trabalhando. Eu só não faço isso se for o quê? Mols. Por quê? Porque mols é igual ao número de coeficiente. Então, massa molar está aqui, eu vou multiplicar pelo quê? Pelo 3. Certo? Então, como é que vai ficar a minha equação? Vai ficar assim, ó. Não é? E agora vai ficar o quê? Vai ficar x vezes 3 vezes 18, 3 vezes 18 vezes x, né? E do outro lado vai ficar o quê? 162 vezes 6 vezes 10 a 23. Vamos lá, 3 vezes 18 dá 54, né? 54x é igual a... Multiplico logo esses dois termos aqui. 162 vezes 6 dá 972 vezes 10 a 23. Certo? E aí, ó, eu deixo o x e passo o 54 dividindo. Vai ficar 972 vezes 10 a 23 dividido por 54. Eu posso dividir logo esses dois aqui, tá, pessoal? Que vai dar 18. E repito isso daqui, ó. Vezes 10 a 23. Deixando isso daqui em unidade, né? A gente vai ficar 1,8. Se eu tiro a vírgula, eu acrescento lá em cima. Vezes 10 a 24. Tá? Espero que vocês entendam esse conteúdo. Eu gravei esse vídeo porque, como eu expliquei para vocês, a gente faz logo o que a questão tá dizendo embaixo, a questão tabelada. Não encontrei um vídeo no YouTube assim que fosse dos passinhos que a gente tá indo, tá? Espero que vocês gostem e estou à disposição para qualquer dúvida. Beijinho.